No nosso último vídeo, nós falamos sobre globalização. Agora, o nosso foco, como um tema transversal em CTS, como continuidade do entendimento de todos os significados da globalização, é sistema produtivo e mercado. O sistema produtivo é entendido por uma estrutura complexa que tem uma funcionalidade com múltiplas dimensões e, claro, uma base de sustentação que abrange política, economia, meio ambiente e cultura, porque é claro que muitos aspectos daquilo que está relacionado à produção também estão relacionados a consumo, o que tem um forte componente cultural. Um dos primeiros intelectuais a lançar um olhar mais científico, por assim dizer, sobre o sistema produtivo foi o escocês Adam Smith, lá no século XVIII. E a obra do Adam Smith é uma obra que abrange não somente política econômica, mas abrange também algumas percepções sobre as nossas relações sociais. A obra mais conhecida do Adam Smith é, claro, a investigação sobre as naturezas e as causas da riqueza das nações, ou simplesmente a riqueza das nações. E há também uma contraparte humanista, vamos dizer assim, da investigação do Adam Smith, que se relaciona a uma teoria dos sentimentos morais. Então é muito interessante ver que o Adam Smith ele tinha uma preocupação não apenas em como as pessoas estabelecem relações econômicas entre si, mas o quanto isso está relacionado a costumes, a nossa cultura e também as nossas emoções. Então, são duas obras que dão um subsídio para a obra dele, e em especial a primeira, ao que será posteriormente conhecido como liberalismo econômico. O que é exatamente o liberalismo econômico? Na concepção do Smith, é uma ideia de que é um sistema onde há liberdade econômica para as empresas, ou mesmo aqueles que pretendem empreender, como modernamente nós vemos, possam competir produzindo bens e serviços, contratando pessoas e se alinhando a um princípio que ele vê que existe no mercado, que é a lei da oferta e da procura. Algumas pessoas vendem coisas ou serviços e outras compram. Ou há relações de compra e venda de maneira circular, ou seja, há uma lógica de circularidade nesse mercado. E estas relações, elas são desenvolvidas, isso ocorre, como se houvesse uma espécie de mão invisível sustentando esses processos. Ou seja, é algo que a partir do momento em que está estruturado, dentro de um ambiente de uma economia aberta, isso flui. E ele vê no papel do Estado um papel garantista, vamos dizer assim, em termos de segurança e justiça. O grande problema relacionado a isso é que o Adam Smith tinha uma ideia um tanto quanto romântica de que estas nossas relações econômicas, elas podem e devem ser socialmente construídas, e que exatamente essas relações sociais, elas colaborarão para que se desenvolva uma espécie de ética do consumo, de tal forma que quanto mais nós vemos uma sociedade desenvolvida, numa perspectiva econômica, mais são possíveis as formas de educar essa população, no sentido de que ela
não apenas tenha uma alta capacidade técnica para lidar com essa nova realidade produtiva e econômica, como ela própria também vai saber lidar com as suas necessidades de consumo. Como nós vemos, isso não é exatamente assim. A lógica produtiva, ela foi ao longo do tempo sendo desenvolvida dentro de uma perspectiva altamente consumista, gerando necessidades supérfluas cada vez maiores, e na qual hoje, inclusive, cria uma forte pressão sobre os recursos naturais. Além disso, o que é altamente questionável é o quanto essa mão invisível, ou seja, algo que não tem uma ação direta de um agente público, por exemplo, ou um agente regulador, o quanto isso é capaz de fluir sem problemas. Então, ao longo das últimas décadas, por exemplo, nós vimos que em vários momentos a falta de regulação ou uma regulação muito tênue ou muito frouxa sobre determinada atividade econômica gera prejuízos para toda a sociedade. Em 2008, diante da grande crise financeira mundial que foi desencadeada pela crise do financiamento imobiliário nos Estados Unidos, se viu que vários aspectos do mercado financeiro tinham uma regulação exatamente muito tênue, dada a própria importância dessa atividade. Portanto, o liberalismo econômico, ele é, do ponto de vista do princípio, esse ambiente no qual as instituições, as empresas e as pessoas são livres do ponto de vista econômico e político para empreender e estabelecer essas relações comerciais entre si, mas no final das contas esbarra nesses elementos de minimização do papel regulatório, do próprio papel do Estado, e também, de acordo com o próprio pensamento do Adam Smith, hoje nós vemos criticamente que existe muita dificuldade de alinhar isso a um pensamento ecoconsciente, ou ainda, de forma mais ampliada ainda, a um pensamento socialmente referenciado, de fazer com que isso promova crescimento e bem-estar para todo mundo, e não apenas rendimentos financeiros e desigualdade social. Um outro extremo, a figura do Karl Marx, um pensador alemão que nós já tivemos oportunidade de discutir quando conversamos sobre o conceito de sociedade. Se você não assistiu, vai lá e vê esse vídeo. E o pensamento do Karl Marx é um pensamento altamente crítico em relação à sociedade do seu tempo, que é um momento histórico muito interessante. É um momento de convulsão na Europa. A Europa vive uma intensa agitação política na Alemanha, na França, na Inglaterra. O capitalismo, na maneira como nós vemos hoje, ele já vai se consolidando, e Marx, ao lado do seu grande companheiro intelectual Friedrich Engels, vão produzir uma obra muito consistente e muito respeitada do ponto de vista histórico, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Na visão do Marx, a economia tem um papel central no desenvolvimento histórico. Ele é talvez um dos primeiros grandes intelectuais a fazer uma crítica da sociedade do ponto de vista de uma economia política, ou seja, não é apenas uma questão de se observar dados econométricos, isso também tem uma forte repercussão social. E além disso,
Marx sozinho ou em colaboração com Engels tem uma vastíssima obra, abrangendo vários aspectos da vida política e da vida econômica, e que ainda hoje são lidos, estudados e criticados, mas que pertencem a uma esfera muito importante de estudo em diversas áreas do conhecimento. Na concepção do Marx, a economia ela ocupa uma centralidade na vida das pessoas, sobretudo porque envolve relações sociais e envolve também relações produtivas. E dentro dessas relações existem os meios de trabalho, os objetos de trabalho e a força de trabalho. Os meios de trabalho são aqueles de natureza instrumental e estrutural. Os objetos de trabalho, as matérias-primas, e a força de trabalho é o trabalho humano, a energia despendida para transformar essas matérias-primas em um determinado bem, sendo que nos objetos do trabalho eu também incluiria também aí o que é o trabalho imaterial. Na época de Marx e Engels não era algo tão evidente quanto hoje, no qual nós temos, por exemplo, plataformas online, softwares, aplicativos que são bens imateriais e que, portanto, são objetos de trabalho. E na visão do Marx, esses componentes constitutivos do trabalho, a sua estrutura principalmente, elas trazem em si uma distinção classista. Ou seja, há aqueles que detêm os meios de produção, referidos genericamente como burguesia, e aqueles que vendem a sua força de trabalho, conjunto dos trabalhadores e as demais pessoas que não possuem os meios de produção, que são os proletários. Então, nessa dinâmica antagônica entre burguesia e proletariado, se estabelece uma distinção de classe e se estabelece um conflito de interesse, de tal forma que ele vê nisso, em vários momentos históricos, um acúmulo, uma massa crítica capaz de, inclusive, promover um conflito. Então, ele se serve, inclusive, de uma frase muito conhecida, em que ele diz que a luta de classes é o motor da história. Então, Marx via nessas relações uma tensão e uma contradição muito interessantes e que, portanto, eram inerentes ao modo de produção capitalista.